Nós estamos muito influenciados com o tema do acampamento de carnaval, vida em abundância. Tivemos 5 ministérios de palavra e estamos motivados e estamos procurando vivenciar aquilo tudo que ouvimos. Então, não há como falar de um outro assunto, senão as abundantes bênçãos de Deus. Texto Filipenses 4:13 e Efésios 1:3. Filipenses 4:13. Diz o seguinte, Paulo falando: tudo posso naquele que me fortalece. E Efésios 1:3, bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Em uma tradução melhor, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Todas as coisas eu posso fazer. Todas as coisas, irmãos, referem-se às flutuações econômicas da vida de Paulo. Ele que está mencionando isso. Por meio de Cristo, que o fortalecia. Ele podia todas as coisas por meio de quem o fortalecia, que era Cristo Jesus. E isto nos ensina que Cristo nos capacita a viver dentro da vontade de Deus. Paradoxalmente, Paulo era forte quando era fraco. Paulo era forte quando estava fraco. Ele só era independente quando dependia de Deus. Essa, irmãos, deve ser a vida do discípulo de Jesus. Totalmente dependente de Deus nas suas fraquezas. Paulo, porém, não estava procurando dádivas. Ele agradecia muito os filipenses, amava muito a igreja de Filipos, mas não por causa das ofertas que recebia. Procurar as ofertas seria abusar de seus convertidos e comprometer a sua condição de servo. A motivação de Paulo por amar muito a igreja é porque a igreja fazia o que as outras igrejas não faziam para ele. Até depois que ele saiu ali de Filipos e foi para a Macedônia, os irmãos continuaram a enviar ofertas constantemente em todas as necessidades de Paulo. E ele não se preocupava em receber, ele se preocupou em ver o fruto dessa atitude da igreja. Então ele dizia, não que eu espere bênçãos, não que eu espere ofertas,
mas é que eu quero ver o fruto no crédito de cada um de vocês que me contribui a mim. O que preocupava Paulo era um motivo espiritual. Ele queria ver a conta de cada ofertante aumentar. Quando essas crianças vêm aqui com os pais trazer oferta, eu fico pensando isso, quanto que os pais recebem suas contas por ensinarem os seus filhos a ofertar. Assim era Paulo. Assim eu pergunto, irmãos, primeira pergunta minha. Como as abundantes bênçãos de Deus chegam até nós? Como é que essas bênçãos tão abundantes chegam até nós? Elas chegam em Cristo, porque em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Elas chegam em Cristo, porque nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Cristo supre todas as nossas necessidades em todo o tempo. E é por meio de Jesus Cristo, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoa em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Em Cristo, irmãos, essa expressão chave é uma expressão chave de todo o livro de Efésios. Todas as bênçãos espirituais nos são concedidas para o louvor da glória dele. Você não é abençoado simplesmente porque Deus te ama em Cristo. Você é abençoado para que num culto como esse, você renda graças e louve ao Senhor pela sua bondade e por falta de nosso mérito em receber tantas bênçãos como temos recebido. Todas as bênçãos espirituais nos são concedidas para o louvor da glória dele. Estes 12 versículos do capítulo 1 de Efésios, são 12 versículos com vírgulas, é uma frase só. 12, desde aqui vira a página, vira até lá embaixo. Uma frase só. E nessa frase, tem uma série de expressões sobre as maravilhosas bênçãos espirituais concedidas à igreja em Cristo. Em Cristo temos a eleição. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Em Cristo fomos adotados na família de Deus. Em Cristo fomos redimidos. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E nós fomos escolhidos, irmãos, para que nós fôssemos santos e inculpáveis. E Deus nos predestinou para sermos adotados na sua família por meio de Cristo. Somos filhos de Deus, com todos os direitos, todos os privilégios, todos os deveres de um verdadeiro cristão. Nós fomos, dentro dessa frase de 12 versículos,
fomos comprados, não por méritos nossos, mas por livre favor de Deus. Comprados com o preço pago do sangue de Cristo. E fomos remidos do pecado, remidos do mundo, fomos remidos da miséria resultante de nossa natureza pecadora, e fomos perdoados de nossa dívida do pecado e libertos da escravidão de Satanás. Aí varia um belo do amém. Pergunto, segunda pergunta do pastor: como mais as abundantes bênçãos de Deus chegam até nós? Nós vimos que chegam primeiro por meio de Cristo. Como mais elas chegam? Ponto 2. Através do ministério do Espírito Santo. João 14, 16, 17. Aliás, esse João 14 a 16 fala 8 vezes dessa bênção do Espírito Santo. Eu vou só repetir 2 versículos, mas fala 8 versículos. O primeiro que eu vou repetir está no versículo 14. No 14 tem 3 bênçãos. No 15 tem uma bênção do Espírito. E no 16 tem 4 bênçãos do Espírito Santo. Eu vou repetir 2 do 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Outro Consolador foi rogado pelo Cristo, que nos abençoa, e ele devia deixar os discípulos e ser assunto ao céu, mas não os queria deixar sós. Outro Consolador viria para estar com eles. O Espírito Santo. Jesus substituiria, ou melhor, o Espírito Santo substituiria a presença física de Jesus com os discípulos. Ele iria e seria substituído pelo outro Consolador, o Espírito Santo. E aí o versículo 26 do capítulo 14 de João fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, com grande gratidão nós devemos ver e reconhecer as bênçãos que Deus nos tem dado por meio do Espírito Santo. E aprender pela fé a obter outras bênçãos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho que dar exemplo de minha parte. Por exemplo, quinta-feira de manhã, sentei no computador e durante o dia orei a Deus para que Ele me desse a palavra para hoje. Ele foi me dando, eu fui registrando no computador. Quando chegou a noite, eu disse: Neide, graças a Deus, num dia só, eu já estou com a palavra pronta. Mas no dia seguinte, na sexta-feira,
eu percebi que tinha que mudar algumas coisas, porque Deus estava falando outras coisas melhores para eu falar a você. Aí eu orei a Deus, voltei ao computador e Ele mudou uma grande parte dessa palavra. Terminado, decidi, está pronto. Quer dizer, poderia almoçar com meus filhos, no sábado, com ela, tranquilo, sem precisar me preocupar com a mensagem de hoje. Mas, orei de manhã, 2 horas e pouco, por essa mensagem aqui. À tarde, mais 1 hora e pouco. À noite, outra vez. No sábado. Hoje de manhã, levantei às 6 horas, orando. Não simplesmente para estar cheio do Espírito, para transmitir a mensagem como Deus transmite, não como eu transmito, mas para que cada pessoa fosse edificada com essa palavra. Para que cada pessoa que Ele trouxesse ao culto saísse abençoada por essa palavra. E saísse convicto de que Deus tem concedido bênçãos em abundância a cada um de nós. E que nós temos que ser gratos por essas bênçãos e ainda esperar, aprender pela fé, obter outras bênçãos que Deus ainda tem reservado para nós por meio do Espírito Santo. Tudo isso a gente orou. Paulo diz a toda a igreja em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São bênçãos que estão sendo ainda dadas e vão ser dadas à medida que nós pedimos e oramos. Deus vai nos abençoando. As esposas vão se sujeitando aos seus maridos, por mais difícil que seja, cheias do Espírito, elas se sujeitam. Os maridos vão cada vez mais amando as suas esposas, cheios do Espírito. Os filhos vão honrando a seus pais, vão obedecendo a seus pais, e os pais assumindo a responsabilidade de disciplinar os seus filhos. E os filhos vão obedecendo cada vez mais os seus pais. E os empregados vão respeitar e considerar os seus patrões, e os patrões cheios do Espírito não vão fazer diferença de uma pessoa com a outra, dessa ou daquela, cheios do Espírito Santo. São bênçãos ainda que o Espírito está nos concedendo. Amém e amém. Se você vê que não ama mais a tua esposa, encha-se do teu Espírito Santo. E você que está sendo difícil se sujeitar a esse maridão aí, encha-se do Espírito Santo. É isso aí que eu estou passando a vocês, que é esse ponto 2 desta mensagem. O Espírito veio para estar no lugar de Cristo, nos consolando, nos enchendo, para a gente louvar, para a gente agradecer, para a gente cultuar, para a gente se sujeitar aos líderes. O Espírito está entre nós e veio para ficar e para estar em nós. Sem o enchimento do Espírito Santo, nós não temos o poder na evangelização. E não há testemunho eficaz do Evangelho.
E sem o testemunho, não há avanço do evangelho do reino até os confins da terra. E sem tal avanço, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino. Esse divino ajudador, o Espírito Santo, o qual nos dá o poder milagroso, o poder que em grego chama-se dínamos, essa força, esse poder que foi usado pelo Pai na ressurreição do seu Filho, essa força, esse poder milagroso, para nós podemos transmitir essa palavra de amor e perceber que nesse poder do Espírito é que o pecador é convencido. Eu orei, Senhor, não nos dê só um batismo nesse acampamento, nem só 2 ou 3, dá pelo menos uns 7, que é um número completo, uns 9 ou 10, porque não somos nós, é o Espírito quem converte a pessoa. É o poder do Espírito que muda a intenção da pessoa. O maior foco do livro de Atos é declarado nesse versículo: e sereis minhas testemunhas. Para quem ele está falando? Para cada um de nós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Bauru, como na Judéia, na região mais próxima, Samaria, São Paulo inteiro, no Brasil, em Nova York, em Portugal, em Alemanha, e agora estamos indo para a Itália, em nome de Jesus, no começo do ano. Deus querendo, também estaremos na Itália. E sereis, cada um de nós, minhas testemunhas, cheias do poder do Espírito Santo. Não está dizendo que pode ser. Está dizendo para que estejamos cheios do Espírito, para nos tornarmos testemunhas de Cristo. Observemos 3 coisas sobre o modo como isso se desenvolve. Primeira, a presença capacitante será o Espírito Santo e não o próprio Jesus. Porque Jesus, o Mestre, preparou os discípulos para essa mudança, quando então o Espírito viria para ser uma presença constante para suprir a sua ausência física. Segundo, o crescimento da igreja, irmãos, ocorreria por meio do testemunho dos crentes. Por meio dos testemunhos dos seguidores de Cristo. Por meio do testemunho dos discípulos de Cristo. Terceiro, o resultado da obediência à grande comissão que Jesus deixou dizendo para cada um de nós: ide por todas as nações, pregai o Evangelho, discipula, ensinando tudo o que eu ensinei a vocês, batizando. E eis que eu estou convosco. Quando? Quando nós estamos cumprindo a grande comissão.
E o terceiro ponto da nossa mensagem hoje é como isso tudo começou. Atos 2:37, que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que eles ouviram? Eles presenciaram o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez, constituindo a igreja do Senhor Jesus no Pentecostes. Tinha muita gente de todas aquelas regiões, aqueles países, assistindo aquilo, e um vento forte, interessante, que o Espírito Santo também não faz doutrina, como nós temos visto por aí. Ele veio como um vento impetuoso, mas ele já tinha vindo para o Elias, não foi num vento forte. Veio um vento forte, ele não veio. Veio uma tempestade, ele não veio. Ele veio num cicio, um ventinho fraquinho, o Espírito veio. Quer dizer, não inventa doutrina que não pode cortar cabelo, não pode usar. Para com isso. O Espírito é quem determina. Eles assistiram aquilo, de repente, como línguas de fogo, que eu nem sei o que é isso. E que de repente eles começaram a falar nas línguas que eles nem conheciam. E as pessoas daqueles países começaram a ouvir eles falando na própria língua deles, sem estudar, sem nada. E fica, mas como é que pode ser isso? Aí muitos começaram, eles estão bêbados, estão malucos, estão bêbados. Aí Pedro levanta com os demais apóstolos e explica tudo. Explica. Isso lá em Joel já foi prometido. Os vossos filhos, os vossos jovens, os velhos vão receber o Espírito, vão falar, vão profetizar, vão ter visões. Explicou, e foi explicando, e explicando, e explicou, e chegou no final, esse Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, dono de tudo. E aí, eles compungiram-se no coração e perguntaram: o que faremos, irmãos? Pedro responde: 3 coisas, assim que começou tudo. Primeira, arrependei-vos. Quer dizer, deixa essa vida do mundo, esse carnaval. Você pensa que eu tenho coisa contra o carnaval? Eu até liguei uma dessas noites, é lindo aquele desfile lá. Eles inventam, gastam dinheiro, né? Só que arrepende dessas coisas. Deixe de ter prazer nessas bobeiras que passam, são passageiras, não edificam, não muda nada. Arrependo desse caminho do mundo. Larga a mão do teu eu. Deixa o teu eu ser crucificado com Cristo, para deixar de fazer a sua própria vontade, para fazer nesse novo caminho a vontade de Deus. Você entra no caminho que é o caminho, que é o Jesus, a verdade e a vida. Arrepende. Segundo, que sejam batizados em nome de Jesus. Para perdão dos pecados. Para você ser uma nova criatura, para começar tudo de novo. Você passa pelas águas, se identifica com a morte de Cristo
sepultado como Cristo foi naquela sepultura e no poder de Deus, que não chegou até o terceiro dia, foi ressurreto. E você se levanta em Cristo para novidade de vida. Não é para viver, agora eu venho domingo na igreja, mas de madrugada eu fico por aí bebendo, eu fico por aí fazendo tudo, e depois eu venho. Não é nada disso, é uma mudança. É um novo nascimento. Você é perdoado de tudo que você é, para começar a ser uma criatura nova. Terceiro, e recebam o dom do Espírito Santo. É lógico, eu preciso explicar isso. Naquele dia, irmãos, olha só, eles estavam tão compungidos nos seus corações, que naquele dia, ao eles ouvirem: arrependam, sejam batizados em nome de Jesus, recebam o dom do Espírito. Quase 3.000 arrependeram, foram batizados, eu não sei nem aonde, 3.000 não é pouco, e receberam o dom do Espírito Santo. A bênção, irmãos. Tudo começa com a bênção do Espírito Santo na conversão. Compungiu-se-lhes o coração. Deus tomou a iniciativa pelo Espírito Santo, que veio ao pecador em sua ignorância, na sua rebelião contra o senhorio de Cristo, e compungiu-lhe o coração de cada um, convencendo-lhe a se render. E na realidade, o único ganhador de vidas para Cristo é o Espírito Santo. O que nós, discípulos, podemos fazer é testemunhar e orar. Só isso. E às vezes a gente nem isso faz. São só duas coisinhas. Falar, se encher do Espírito, da palavra, transmitir e orar. Para que primeiramente o Espírito produza a convicção a respeito do pecado, da justiça e do juízo nos corações daqueles que ele deseja ganhar para Cristo. O instrumento que o Espírito usa, irmãos, é a palavra. Por que as pessoas esquecem a Bíblia? Aliás, tem 6 Bíblias esquecidas e não lembram mais de pegar. Porque o inimigo trabalha contra a palavra. Você pode ser crente, um bom crente, não falta na igreja, mas sem a palavra, diz a palavra em Romanos 10, 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Na tua boca. Na tua boca. No teu coração.
Isto é a palavra da fé que pregamos. Eu vou repetir isso. Porque nós ainda temos muitas cadeiras vazias e vamos ter uma bênção. O Espírito Santo vai convencer muita gente aqui em Bauru, na região. Eu vou repetir. O instrumento que o Espírito Santo usa é a palavra. A palavra de Deus. Não é a palavra dos presbiterianos, da CMC, dos Batistas, é a palavra de Deus. Porém, Romanos 10, 8, que se diz... A palavra está perto de ti. Está perto. Na tua boca, já não está mais perto. Passou para o teu coração. Aí fala. E no teu coração. Como que ela passa para o teu coração? Como ela vem à tua boca? Se você não fala, ela fica no coração. A palavra ensina tudo, num versículo só. No teu coração, isto é, a palavra da fé, ela veio no meu coração. Eu criei nessa palavra. A fé que eu recebi como um dom doado de Deus me faz crer que isso é verdade e que se eu passar essa palavra, ela vai abençoar. Eu creio nisto. A fé na palavra transformadora faz isso. A fé na palavra que pregamos, não é a fé na palavra, é a fé na palavra que você comeu, que veio para o teu coração e passou pela tua boca. Essa fé, essa crença, segurança de que todas as promessas dela são cumpridas, porque Deus não é homem para mentir. Vai fazer acontecer, e esses bancos vão encher, e teus parentes, até pessoas que você ama, vai receber a palavra da tua boca, e no poder do Espírito, vão mudar de vida. Amém! Quarto ponto. O dom do Espírito. O Espírito é dado como dom e como selo da conversão, capacitando o cristão a viver uma vida de fé. Você que é pentecostal como eu, não pense que eu estou contra você que recebeu o Espírito numa segunda bênção. Tudo isso pode acontecer. Mas aqui eu estou falando da primeira bênção. Quando você recebeu Jesus, o Espírito já veio com Cristo e ficou em você. Eu não vou provar isso aqui, mas depois podemos começar. O Novo Testamento se refere ao Espírito Santo como tendo sido dado. Em Lucas 11, 13, Jesus prometeu que o Pai daria o Espírito aos discípulos em resposta à oração. Quer dizer, Senhor, eu preciso para transmitir a tua palavra domingo de manhã. Senhor, encha-me do teu Espírito. Pronto, ele responde, porque através da oração ele dá.
Em João 3,34, nós lemos que Deus não dá o Espírito por medida. Ele não fala assim, eu vou dar só um pouquinho para o Abílio. Mediu. Ele não mede. Eu vou dar só para o Senhor, eu vou dar bastante. Não é assim. É conforme o teu pedido. Ele não dá por medida. Pode vir por um cicio, pode vir forte, pode vir. Não é doutrina. Pode falar língua, pode não falar, pode ter palavra do conhecimento, pode ter palavras de sabedoria, pode ter profecia, pode, é Ele quem dá sem medida. Isso está em João 3,34. Em João 4,16, Jesus prometeu que o Pai lhes daria outro Consolador, o Espírito da verdade. Eu não estou falando aqui nenhuma mentira. O Espírito que está em mim, transmitindo essa palavra, é o Espírito Santo da verdade. Por isso quem prega, cita o texto. Em Atos 5,32, Pedro disse que Deus deu o Espírito àqueles que lhe obedecem. Se você não obedece, como é que você pode ter o Espírito? Deus dá o Espírito para aqueles que lhe obedecem. Em Romanos 5,5, Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você que está em pé aí, que eu te amo, e que eu não sabia que te amava tanto, e eu sei que você me ama também. Por que eu te amo e você me ama? Porque o Espírito Santo, aqui está no Romanos 5,5, Paulo falando que ele derramou o Espírito Santo no teu coração, no meu coração, para eu te amar e você me amar. Para nós nos amarmos. Se você não ama, você não tem o Espírito Santo. E se você ama, você com o Espírito Santo ama até quem não merece. Estou terminando, porque mudou meia hora depois, estou chegando lá, falta 2 minutos. Em 2 Coríntios 1,22, ele diz também que Deus nos deu o Espírito em nossos corações como um penhor, uma garantia. Essa ideia, ele repete, Paulo, né? Repete em Efésios 1, que eu tenho falado, Efésios 1, 13, 14. Ele repete em 2 Coríntios 5,5, que ele dá o Espírito Santo como penhor, como garantia de tudo que ele prometeu para você. Ele te enche do Espírito como garantia que você vai receber. O que ele promete, ele cumpre, porque o Espírito te garante, e não só aqui entre os homens, mas vai receber na vida eterna. Tudo o que você aprendeu e mais o que você ainda nem espera, está garantido. Não é a CMC que chama-se Espírito Santo. E em 1 João, eu sei que é difícil você ficar ouvindo Bíblia, né? Mas o que eu vou fazer? Senão, em 1 João
3:24, o apóstolo amado João, né, diz que nós sabemos que Cristo habita em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Como que Jesus pode habitar em mim fisicamente? Não pode. E como é que Ele então habita em mim? Pelo Espírito. Pai, Filho e Espírito, um Deus só. Cristo está em mim, está em você, age em mim, porque o Espírito está em nós. Amém. E aí eu termino. Antes eu digo, o Espírito Santo, portanto, é aquele dom que foi dado. Quando você foi batizado, você arrependeu, você foi batizado em nome de Jesus e você recebeu o dom do Espírito. Que dom é esse? A própria pessoa do Espírito Santo, que te foi dado. E essa ideia sustenta claramente a interpretação de que a frase, o dom do Espírito, se refere ao próprio Espírito Santo, como o dom de Deus a nós, seu povo. Amém? E agora eu termino. No Novo Testamento, para explicar, vários dons. Não se refere a esses dons do Novo Testamento, no plural, não é o dom do Espírito. São os dons que o Espírito passa. Os serviços que o Espírito nos dá. Por exemplo, aqui tem presbíteros. São serviços recebidos de Cristo, através do Espírito Santo. Aqui tem cooperadores, são serviços que eles recebem para fazer. Tem diáconos, serviços. E tem dons do Espírito, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de interpretação, palavra de... Esse Espírito que Deus, esse dom que Deus me deu, eu sempre esqueço para não me exibir. De discernimento de espíritos e outros dons. Não é esse. O dom do Espírito é a pessoa de Cristo. E termino agora. Conclusão. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Eu posso. O Paulo falou. Porque quando eu sou fraco, como eu sou, então é que eu sou forte. É o Paulo quem falou. E a fraqueza de Deus, meus irmãos, é mais forte do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. Disse Paulo. Está aí uma razão para prestarmos cultos a Deus. Diz o Salmo 144, diz assim, ó: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. A música toca aquele piano muito bem tocado, eles cantam. A música que é um dom feito por Deus, apreciado para poder nos levar a esse sentimento de alma e passar para Ele louvores, cânticos de hinos, cânticos espirituais, gratidão, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome pelas abundantes bênçãos que Ele concede a todos nós. Você não vem pensar culto só porque é porque você tem sido muito abençoado. E diz aí no Salmo 98, 7, 8: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Isso é culto. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
trazei oferendas, como os filipenses traziam para assistir às necessidades do apóstolo. Trazemos para assistir à necessidade de Portugal, da África, de Ceará, de Mato Grosso. Primeiro, irmãos, nós vimos que somos abençoados por meio de Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Segundo, somos abençoados através do ministério do Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.